Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Cleilma Ricker chamado Deus é Bom. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações diárias baseadas no que? Na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E quando nós estudamos o manancial, lemos a porção bíblica recomendada, o que acontece? Nós nos engajamos mais com a missão de Deus, nós temos a nossa vida cristã espiritual promovida e somos exortados, inspirados e edificados. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Cleilma Ricker, por isso que eu vou fazer o quê? Vou ler com os irmãos o texto dela e contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, para que possamos aproveitar o máximo desse texto assim tão bem explicadinho a respeito da vida de Noé e das coisas que podemos aprender com ele, tá bom? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu possas nos ensinar e que nós possamos aprender, que sejamos atentos à tua palavra e que ela realmente possa entrar no nosso coração e o nosso coração nos ajude a promover ações que mostrem às pessoas aquilo que nós aprendemos contigo. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto são vários, na verdade, está em Gênesis. Então o primeiro deles é Gênesis 6:9, que diz assim: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. E aí o outro texto é Gênesis 7, de 1 a 5, e diz assim: Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim por meio dessa geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e a sua fêmea. Dos animais que não são puros tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim, Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. O próximo versículo, então, está no 8, capítulo 8 de Gênesis, versículo 20, que diz assim: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Então, irmãos, o nosso texto chama-se Deus é Bom, e o versículo que a irmã escolheu foi o primeiro versículo do capítulo 7 de Gênesis, que diz: O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Bom, Deus é bom o tempo todo, e em todo tempo Deus tem cuidado de nós. E quando a gente estuda a história de Noé, a gente vai vendo como Deus realmente cuida, né? A provisão que Deus manda, a atenção com a necessidade do ser humano, né? Como Deus cuidou de Noé, da sua família e de todos ali que estavam com ele, né? Inclusive, também podemos perceber os planos de Deus para o livramento e o propósito para aqueles que andam com o Senhor, que está em Gênesis 6:9, que nós acabamos de ler, que diz assim: Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Então, Deus sim tem propósito, plano divino de livramento para aqueles que andam com ele. E, obviamente, cada um de nós
é prova de que Deus cuida, eu sou prova de que Deus tem cuidado de mim, a minha família, enfim. E eu creio que o irmão, a irmã também, né? É prova de que Deus realmente cuida de nós. Bom, então a irmã Cleilma conta que numa das vezes que ela estava lendo a Bíblia toda em um ano, ela estava relendo a história de Noé. E aí ela começou a meditar sobre o tempo que eles ficaram na arca. E a família do Noé ficou menos que um ano dentro da arca, que é um tempo relativamente bem curto comparado ao tempo que o Noé ficou falando, que o mundo ia se acabar, as pessoas se arrepender, a destruição da terra, né? Falando do dilúvio, enfim. E eu imagino o tempo que as pessoas tiraram sarro dele, né? Dizendo, o mundo vai acabar, vai chover, ha. Ninguém acreditou, né? Bem, e acerca da vida de Noé e do tempo que passou na arca, com a família, com os animais, a gente pode ver isso lá em Gênesis 7:2, que diz: de todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea; dos animais que não são puros tomarás apenas um casal, o macho e a fêmea. E depois no 3, tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. E depois o 8:9, que diz: mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água. Por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Então a gente vê que o tempo que a família passou lá com os animais e Noé dentro da arca, eles enfrentaram inúmeras dificuldades, inúmeros desafios, né? E também aprenderam algumas lições que a gente vai compartilhar aqui agora. Então nós vamos compartilhar quatro lições que a gente aprendeu com Noé. A primeira delas é que o Senhor, ele sempre cumpre os seus propósitos. Não interessa como, onde, porquê, mas sempre que ele tem um propósito para a nossa vida, ele vai cumprir esse propósito e vai tomar as providências de tudo que a gente precisa para que esse propósito seja cumprido. A segunda coisa é que a gente pode viver em harmonia, em paz, sem ficar se matando com outros seres vivos e com toda a natureza. A gente não precisa destruir a natureza do jeito que a gente vem fazendo. A terceira coisa é a seguinte, o que está lá em Gênesis 7:5. Diz assim: assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Então Noé era justo, ele era íntegro, ele andava com Deus. Por isso que aconteceu. Ele ouviu a voz de Deus, por isso que ele sabia o que Deus estava ordenando para ele. Porque se ele não tivesse conexão com Deus, ele não ia entender, não ia ter como entender. E a quarta coisa é que quando a gente realmente ouve a voz do Senhor e quando a gente realmente segue as instruções dele, faz tudo de acordo com o que Deus manda, a gente desfruta de bênçãos, de muitas bênçãos. Por quê? Porque a gente vai viver o que ele tem de melhor para nós e para as pessoas que a gente ama. Eu sempre gosto de dizer que na obediência reside a bênção. E foi assim com Noé, né? O irmão Noé obedeceu a Deus, escutou a Deus, fez o que Deus tinha pedido e ele foi abençoado. Ele não só venceu todos os obstáculos junto com a sua família, mas teve dias prolongados sobre a terra. Então você pode ver em Gênesis 7:6 que diz: Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. E no 9:28 diz assim, 9:28, Gênesis 9:28. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. E o que está no 29, toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos. Depois morreu. Então, irmãos, Deus é bom. Nós temos que nos lembrar dos exemplos que o irmão Noé nos deu, né?
o ensinamento que Ele nos deu. Então, Deus sempre cumpre suas promessas e Ele vai providenciar tudo o que é necessário para que seus propósitos sejam cumpridos. 2. É possível viver em harmonia com outros seres humanos e com a natureza. 3. A gente tem que ser íntegro, justo e andar com Deus para reconhecer a voz dele. E 4. Quando a gente ouve a voz do Senhor, nós somos abençoados. Tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. A bondade, o cuidado e a misericórdia do Senhor nos seguem em todos os dias da nossa vida. Amém? Bom, agora eu vou terminar aqui, ó, deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que Deus é bom, é super possível abraçar. É super importante abraçar e a gente abraça mesmo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo, né? Desse ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz que Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que diz, ó, não tema, Deus já está lá.